Olá, bom dia. Eu de novo. Ai, tô um pouco rouca. Ai, gente, bom dia novamente. Hoje eu vim aqui mais uma vez, uma manhã, né? Normalmente eu gravo mais à tarde, mas hoje já saí, o clima tá agradável, fiz atividade física, corri, malhei. Resolvi externar um pouco um tema que tá na minha cabeça, na minha mente, rodando, rodando. Aí quando eu fico muito pensando numa coisa, eu gosto de propor para fora. Então eu vou falar sobre foco, né? O que é foco? O que a gente foca? E eu penso que quando a gente foca demais, tudo tem um lado, tudo tem, na verdade a vida, minha palavra que me guia é equilíbrio, né? Um equilíbrio, a balança o tempo todo. E a gente tem ideais, a gente busca metas, objetivos, mas tudo em excesso não presta, nem o lado positivo nem o negativo. Então, assim, focar demais, né? Eu não tô falando assim hoje nem de... Eu tenho uma ideologia de vida. Eu não gosto de noticiário, notícias ruins, esses noticiários sensacionalistas, ficar remoendo história, fofoca, essas coisas da vida dos outros. Eu foco muito no bem, no positivo. Mas na verdade eu não tô falando nem da questão do lado de noticiário, essas coisas assim, não tô falando disso não. Hoje eu quero falar de uma coisa assim mais íntima, que às vezes a gente não percebe, mas acontece. Às vezes a gente foca em uma determinada situação na nossa vida que a gente não percebe que a gente está focando muito aquilo e a gente acaba carregando essa carga pra gente. Ou é com um familiar, ou com um amigo, ou com um acontecimento que virou muita notícia e tá todo mundo falando. Aí você fica sempre parando para pensar naquilo. Eu vou contar uma história minha, que foi uma virada de chave na minha vida. Não sei se isso tem alguma coisa assim, um ato meio que da questão da fé mesmo, espiritual, não falando em religioso, porque eu não sou muito religiosa, mas a questão espiritual mesmo. E eu volto àquele princípio que eu acredito muito forte, vou até falar assim, olhando nos meus olhos, de quem estiver ouvindo. A gente carrega, a gente consegue, nossa mente é poderosíssima, a gente consegue trazer para o nosso corpo físico todos os nossos pensamentos. Quando a gente está feliz, a gente está feliz fisicamente. Quando a gente está triste, a gente adoece mentalmente e fisicamente. Então, eu lembro que no ano de, eu acho que foi 2018 ou 2017, não lembro direito. Eu tive vários, eu tava na época, não foi, vou falar melhor a data certa. Foi entre 2015 e 2016. Eu passei esses anos com fortes sangramentos. Minhas menstruações eram fortíssimas e era horrível. Eu tinha que andar sempre com muito absorvente nas bolsas, remédio para cólica. E fiz exames e descobri que estava com um mioma de 2 centímetros. E esse mioma minúsculo estava provocando esse sangramento. Mas eu foquei muito no na doença. Então eu já pensava, quando eu ficava menstruada, eu já pensava como ia ser, já imaginava, já me via. Era a época de final do curso da faculdade, eu estava fazendo TCC. E eu passei um dia das mães todo no hospital, porque isso desencadeou, já tinha anemia, isso aumentou meu grau de anemia. E eu fiquei vivendo aquilo, e eu não me dava, eu não percebia, não me dava conta, mas eu vivia aquilo de uma certa forma, muito intenso. Eu não tirava da minha mente, eu focava só nisso. Eu sentava pra conversar com as pessoas, depois eu fui perceber, eu só falava disso. Se eu tivesse a oportunidade, eu falava, porque eu tenho isso, porque eu sangro. Depois que a gente se põe um pouco de fora e se analisa. Mas um dia eu resolvi dar um basta na minha vida. E eu fui para uma feira livre. Aí tava numa sessão de chá, eu gosto muito dessas coisas assim, de naturais. E tinha uma plaquinha, né? No cara tinha assim, quebra mioma, chá de não sei o que lá. E eu vi aquilo. Aí o cara, eu não lembro o nome das folhas.
Mas foi uma virada de chave tão grande na minha vida, porque quando eu vi, ele falou assim, essas 2 folhas se tomar aqui, qualquer mulher não tem mais nada, só um mioma. Aí eu comprei aquilo. Falei, moço, comprei aquilo. Tomei em um dia. Ainda falei assim, pensei comigo, eu não vou sangrar mais. E eu estava na época de menstruar e tal. Como essa hemorragia que eu tô tendo, eu não vou, porque eu vou tomar esse chá. Em um mês, tipo assim, na próxima ciclo, eu não vou estar mais do jeito que eu tô. Esses últimos 2 anos, praticamente, eu fazia assim. Eu tomei esse chá, eu lembro que foi numa feira, fui num sábado. Eu tomei esse chá. Eu tava ainda no início da menstruação. Minha menstruação já ficou fraca, já não sangrava mais. E no outro mês, sumiu. Eu menstruei normal, 3 dias certinho. Só que quando eu tomei esse chá, eu tomei uma atitude. Qual foi minha atitude? De dizer, eu estou curada. Foi o chá? Foi a folha? Ou foi sua mente, minha mente? Para mim, eu vou dizer que eu acredito fielmente que foi o que eu foquei, foi meu pensamento, foi o que eu emanei pro meu corpo, para tudo que eu vibrava. Porque antes eu já estava tomando remédios que se diziam fortes, que ia resolver, só que eu não acreditava, então é o acreditar. Então, na vida, quando você acredita que você é próspera, que você tem saúde, que você você consegue. Agora, se você não acredita em você, se você coloca empecilhos para tudo, eu digo para todas as áreas, financeira, amorosa, espiritual, a vida, a saúde, a gente consegue colocar essa carga mentalmente e o corpo responde. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente tem um amigo que só fala de notícia ruim, só fala de tragédia. Aí teve um caso até que me contaram de um menino que matou os pais. Não, eu não sei, porque na ocasião a pessoa falou, você soube? Aí eu falei, soube. Mas na verdade eu não sabia, não sei de nada. Eu soube porque eu ouvi algumas pessoas falando, até minha própria família mesmo, mas eu não quis saber detalhes, porque eu não quis focar. Porque se a gente focar, a gente fica pensando, é uma coisa distante, não é minha família, ele não é meu parente, não é ninguém próximo, não é um vizinho, que a gente se impacta com uma coisa mais próxima, né? É uma coisa distante. É no Brasil, tal, mas foi outro estado, tal, como várias coisas que a gente vê diariamente. Então, quando a gente foca muito naquilo, a gente acaba carregando aquela carga um pouco para nossa vida. A gente fica pensando, pô, um filho matou o pai. A gente começa a pensar de uma forma negativa. E no mesmo dia eu vi a notícia de uma menina, uma brasileira, que fazia um curso em Harvard, e ela ganhou uma medalha de melhor, dentre 25 alunos, 25 pessoas de várias nacionalidades. Ela conseguiu a medalha, que é dificílimo de conseguir, de melhor aluna. Talvez eu bote o link dessa matéria junto. Mas naquele momento eu vi 2 notícias extremamente opostas uma da outra. E eu escolhi focar no da menina, no da brasileira, estudante universitária, que estudava até psicologia. O tema que ela estuda é psicologia, as crianças, a mente das crianças. Muita coisa que eu venho analisando ultimamente, eu li alguns livros relacionados a isso, questão de rede social, de acesso de telas, e ela estuda isso. Então, eu foquei nessa notícia, na notícia da jovem brasileira que se destacou com o estudo. Então, a mensagem que eu quero passar é essa. Eu cheguei da caminhada, todo dia, tem dia que eu não quero ir, mas eu digo assim, hoje eu vou fazer meu 1%, porque eu tenho que fazer um pouquinho, porque é pra mim, sou eu, é a minha vida, é meu corpo, essa carcaça aqui que eu carrego, ela tem que estar bem, pra eu estar bem, eu tenho que me sentir bem com ela. Então, eu foco nisso, em fazer coisas que me sinta bem, pra eu estar bem, pra eu fazer outras pessoas se sentirem bem com a minha companhia, com minha conversa, né, com o que eu penso. Então, assim, eu só vou estar bem fisicamente de saúde. Primeiro, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me exercitar.
e alimentar também a minha alma de notícias boas. Não pensar só em tragédia, que é o que a gente vê o tempo todo, que eu não vejo, eu tiro. Eu não vejo. Tragédia, doença. A mídia acabou agora, acabou o carnaval, acabou São João, aí era só festa, ótimo, festa, não curti festa. Agora a notícia que vão bater o que é tragédia, doença, porque eles querem as pessoas com medo, a palavra é essa, com medo e doente dentro de casa. Porque isso dá ibope, dá visibilidade, todo mundo preso, consumindo o que eles querem. Então, saiam mais, conversem mais coisas positivas, olhem nos olhos, vejam a natureza, façam coisas que lhe dão prazer, tenham objetivos. Outro dia eu estava conversando com minha filha e falei assim para ela: se a internet acabasse no mundo, o que você faria? Qual seria seu principal hobby? A gente estava conversando sobre qual seria o seu principal, o que te deixaria feliz. Porque tem gente que bota muita expectativa no aquela comparação que existe hoje em tudo, né? Principalmente em rede social. Meu objetivo é fazer isso, é viajar para isso. Meu objetivo, todo dia eu tenho um objetivo. Hoje meu objetivo era me exercitar, era me alimentar bem, preparar uma alimentação saudável. Então meu objetivo, todo dia eu acordo com um objetivo. Tem os objetivos pequenos e tem os maiores. E os pequenos que são passos para chegar nos grandes objetivos, que são vários, né? Cada um tem o seu, cada um pensa de uma forma diferente, mas tudo isso de uma forma positiva. Eu penso que é dessa forma que eu vivo minha vida. Então eu falei, voltando à questão do qual seria o seu principal hobby. O meu é, primeiro, a leitura. Eu sou apaixonada pela leitura. Me apaixonei, e assim, sempre gostei, mas assim, agora eu tô... Se eu ficar uma semana sem ler, eu já sinto falta, já fico um pouco angustiada. Antigamente eu só conseguia ler livro impresso, hoje eu consigo ler virtualmente, abro o computador, tiro totalmente o Wi-Fi, internet, só para focar mesmo no conteúdo, para minha leitura. Outro hobby que minha filha também concorda com a leitura, atividade física, caminhar, correr, malhar. Eu não gostava de malhar, hoje estou gostando de malhar. Quem era? A menina não suportava pegar peso, mas vejo, estou vendo o resultado, então tudo isso vai estimulando. Então, a gente tem que procurar pequenos objetivos que te levem a um grande objetivo, né? Na sua caminhada. Porque aquela pessoa que é vazia, que vive só de busca de amanhã e não vive hoje, ela não vive bem. Ela foca no quê? Nisso, doença, foca em tragédia, no medo. Gente, eu não vivo numa cápsula. Eu sei que no bairro aqui próximo tem facção, nosso país é assim, tem tragédia, tem morte, tem gente morrendo brutalmente, que essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, a brutalidade da época das cavernas que acontecem hoje a todo momento. Estava até conversando com uma amiga, antigamente pra gente ver uma pessoa morta, um corpo, era um choque. Hoje se tornou tão banal. Eu sei que existe tudo isso. Tomo minhas precauções, meus cuidados, não saio de casa muito tarde, não me exponho muito. Quando preciso, vou, cautela, pegar ônibus, Uber, táxi, o que for, prestar atenção, manda localização para marido, para filha, para ficar atenta para onde anda. Aqui a gente mata por causa de um celular. Então eu não vou ficar com a cara no celular o tempo todo. Mas não vou andar com medo, não vou deixar de fazer o que eu gosto, não vou sair cedo para correr. Infelizmente todos nós estamos expostos, na verdade, a tudo, ao bem, ao ruim. Mas se a gente focar no ruim, a gente vai atrair. Se a gente ficar só pensando no ruim, a gente vai atrair. Mas se a gente pensar no bem, a gente vai atrair só o bem. Pessoas boas, sorrisos pela manhã, bom dias, isso, uma gentileza. Então é isso que eu foco. Foquem menos no medo, o medo de tudo, o medo da doença. E essa virada de chave que eu falei da minha vida é isso. Eu já tô meio descabelada com essa corrida minha aqui.
eu tinha muito medo, então eu foquei tanto. E foi uma virada de chave na minha mente. 2016 eu lembro que eu determinei. Falei assim, e eu vi o poder que eu tenho com a minha mente. Enxerguei o poder que eu tenho com a minha mente. Vou botar aqui para ficar mais claro. A gente, nós seres humanos, temos esse poder de atrair o bem e o mal também. De consumir o bem. Se você consome coisas negativas, sua vida só vai ser isso. Se você vibra no medo o tempo todo, sua vida só vai ser isso. Então vamos vibrar no bem, na saúde, sabe? Escutar uma pessoa que está se queixando é bom, mas muda o foco dela. Faz ela falar sobre, eu passei mal, tô ruim. Poxa, mas o que a gente pode fazer de bem para você se sentir bem? Uma comida gostosa? O que você gosta de comer? Muda o foco. Muda o foco. Sua vida deslancha. E último recado, a última reflexão. Nossas companhias também ditam profundamente nossa energia. Às vezes tem companhias que são inevitáveis, que você não pode estar num local de trabalho, você não pode... Mas você pode filtrar o que é dito, o que é falado. E no relacionamento também. Eu digo assim, hoje em dia eu digo assim, qual a nossa... Eu penso assim comigo, né? Uma das nossas principais escolhas na vida é um relacionamento, né? Um parceiro, um casamento, um namoro. Porque não é só a carreira, não é a faculdade que você vai cursar, a carreira que você vai seguir, o estilo de vida que você vai... E são importantes, são, mas a principal é a pessoa que você escolhe para estar do seu lado. Porque se essa pessoa for uma pessoa egoísta, negativa, que só vê ruins, você vai vibrar nisso o tempo todo. E você escolheu viver com aquela pessoa. Se você escolheu viver nisso... E assim, a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Então, se aquela pessoa conseguiu em você, na sua forma de viver, de pensar, ela conseguiu ver em você uma forma positiva, ela conseguiu levar aquilo para a vida dela, ótimo. Mas se ela não quiser, ela não vai. E de uma certa forma ela vai te influenciar a viver no medo, a viver na baixa vibração. Então é isso que eu digo. Busque pessoas que te joguem pra cima, que te façam sorrir, que sejam bobas, que brinquem com besteira, que sejam leves. Pessoas pesadas, pessoas negativas. Ou então até mesmo aquela pessoa que tá com você, mas... Você para ela só é uma parte do sistema, que ela não te dá atenção e você fica sempre nessa vibração de agradar, de fazer o que o outro quer. Isso também é uma forma negativa de viver. Sua mente comanda tudo, domina tudo. Então vamos comandar para a trilha do melhor caminho. Ontem minha filha até fez uma analogia. Na vida a gente se veste de acordo com os caminhos que a gente tá caminhando. Se a gente tá numa trilha, a gente usa um tênis apropriado. Se a gente vai nadar, a gente tira o tênis para nadar. A gente se enquadra para o melhor caminho. Não para se enquadrar para agradar ninguém, mas para achar o melhor caminho para nós mesmos. Boa semana para todos. Hoje, segunda-feira, dia 30, último dia do mês de junho. Vamos vibrar o bem, vamos seguir esse segundo semestre de 2025 da melhor forma possível. Beijo.